Passar para a mensagem. Mensagem desta noite. Pode, por gentileza, meu irmão, já deixar, e minha irmã, deixar a sua Bíblia aberta lá em João, capítulo 5, Evangelho de João. Podemos deixar já também a apresentação já no ponto, por gentileza, para a gente passar. Deixem já tudo bonitinho aí. João, capítulo 5. Daqui a pouco a gente lê. Mas antes de ler, eu gostaria de orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, peço-te, Pai, que o Senhor fale conosco. Nessa palavra, Pai, que visa nos desafiar, tocar na nossa religiosidade e nos mostrar, Pai, um novo e verdadeiro caminho. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Pai, e que a gente possa, Pai, enxergar além daquilo que nós estamos vivendo e que nós possamos, Pai, caminhar pelo aquilo que o Senhor realmente quer. Nós precisamos ouvir a sua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui continuando a nossa série de mensagens, falando sobre milagres, os sinais para a fé. Milagres, os sinais para a fé. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Principalmente quando nós estamos falando do contexto brasileiro. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre milagres e falar um pouco sobre sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é quando você tem fés diferentes, que elas começam a se misturar e vão formando uma outra coisa. Então você tem fés, né? Você tem contatos de pessoas diferentes, que têm crenças diferentes. E essas fés vão se misturando e vão formando outras religiões, ou vai formando uma coisa misturada que não é nenhuma coisa, nem outra. E nesse sentido, nosso país é um dos campeões do sincretismo, né? Lembrando da nossa formação. Nós somos um país que é formado por povos de diferentes origens. Nós temos os americanos originais, né, os índios. Nós temos os africanos que vieram aqui. Lembrando que a África é muito heterogênea. Então, nós temos desde africanos que vieram da parte mais sul da África e como africanos que vieram da parte mais norte da África. Então, tiveram até africanos que chegaram aqui escravizados que eram muçulmanos. Tá? Então, de uma maneira bem heterogênea, mas chegaram aqui. Né? Inclusive, na Bahia a gente consegue ver, tem alguns traços, né? Aquela revolta dos maleses que vocês já ouviram falar. Esses maleses eram africanos que eram muçulmanos. E também nós temos os europeus, principalmente os portugueses. E nisso tudo se misturou, esse contato desses povos foram formando aí várias e várias, foi formando aqui o contexto religioso brasileiro, onde a religiosidade ela é bem misturada, né? Bem característica aqui da nossa
do nosso povo. Então a gente tem muito aqui, por exemplo, religião de matriz africana, onde o Deus tem o nome de santo católico. Você vai na Bahia e quem faz a lavagem da escadaria da igreja são pessoas de religião de matriz africana. É muito comum, né, você ver pessoas falando de religião de origem indígena, né, como Santo Daime, que é uma religião de matriz indígena, né, onde o povo fica tomando aquele daime, fica doidão lá e é uma religião tipicamente indígena. Temos também as religiões espíritas, tudo isso misturado, e as pessoas, dentro disso ainda, as pessoas procuram milagres, procuram ter curas maravilhosas, procuram ter contato sobrenatural, e a gente vê as pessoas buscando isso. Você vai no Centro-Oeste, você tem muitas coisas assim, às vezes cidades que foram criadas por conta de religiões espíritas, né? Tem isso aqui no Brasil também. Aqui nós temos muito essa questão da mistura da religiosidade, de várias coisas misturadas. Isso aparece claramente. Mas sabe uma coisa que eu queria falar com você, irmãos? Que sincretismo religioso não é uma característica só do Brasil. A gente fala, parece que sincretismo só acontece aqui, né? Ah, não, sincretismo é só no Brasil, né? Parece que só tem aqui. Mas, na realidade, não. Mistura de religião acontece em todos os lugares e em todos os tempos. Nós vamos ler um texto agora de um fato que acho que vocês já ouviram falar dele. Olha só para essa imagem. O que ela lembra para vocês? Parece Jesus, um paralítico e um tanque. Né? Então ali lembra ali Jesus ali no tanque de Betesda. Então está aparecendo ali para vocês, né? A cura de um enfermo. Normalmente a gente fala que é a cura de um paralítico. Eu estava lendo o texto com mais cuidado, não me pareceu que esse homem era paralítico. Ele tinha problema de mobilidade, né? Mas o texto me dá a impressão que ele era lento em se mover. Mas ele não era bem paralítico, mas de um enfermo ali no tanque de Betesda. E Betesda significa misericórdia. E eu queria falar um pouquinho desta cura. Mas, para a gente entender o que estava acontecendo nesta cura, nós vamos ver que tinha muito sincretismo também acontecendo nos tempos de Jesus. E Jesus, no seu tempo, ele não lutou somente contra os fariseus. A gente fala muito de Jesus brigando com os fariseus, né? Mas a gente vai ver que Jesus não só lutava contra os fariseus, não. Jesus também, ele pregou ou demonstrou de uma maneira prática, né, que pregou contra um sincretismo que também existia na sua época. E esse milagre em específico, ele vai mostrar para a gente uma coisa fantástica, que vocês vão ter que prestar atenção para vocês entenderem. Mas antes disso, para não dar spoiler, vamos passar para o texto. Abra sua Bíblia, né, que você já deve estar aberta, em João capítulo 5, nós vamos ler até o verso 18. Leia comigo. Pode colocar o texto, se puderem, gentileza. João 5, de 1 a 18. Para acompanharmos a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos.
esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O homem respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram aos que tinham sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. E perguntaram-lhe: quem é este homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido curado, que Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pode voltar para a apresentação. Irmãos, então nós temos aqui, olha só que situação. Temos duas situações aqui que eu vou detalhar. Jesus lidando com este homem que estava doente há muito tempo. E temos a situação de Jesus lidando com os outros judeus, que eram judeus religiosos, que cuidavam, que eram pessoas que queriam seguir com detalhes a religião judaica. Em outros evangelhos, eles vão aparecer como os fariseus, né? São pessoas que vão estar querendo seguir em detalhes aquilo que estava na lei. Então, nós vamos pegar e olhar isso nesses dois pontos. Jesus com este homem e depois Jesus com estes religiosos. E vamos ver que lição que nós temos nestes dois pontos. Então vamos começar. Jesus e a religiosidade popular. Olha só, Jesus e a religiosidade popular. Olha que interessante. Olha só, coloquei aqui piscinas de cura. Olha, você percebeu que eu coloquei piscinas no plural? Ou seja, quer dizer que existia mais de uma. O tanque de Betesda não era o único que existia ali em Jerusalém. Ou na região da Judéia e outros lugares. Irmãos, existia ali, entre os judeus, um sincretismo religioso entre o que os judeus criam com outras divindades pagãs de cura. Naquela época, os judeus, eles não eram um povo livre. Pelo contrário, eles estavam sob dominação romana, certo? Estavam lá sob dominação romana naquela época. Então, tinham muitos romanos. E um dos deuses romanos era o deus
Asclépios. Né? Tem outro nome também, esse aqui é o nome grego dele, né, que é mais comum quando você procura na internet, mas vai ter outro nome, que é o deus da cura, E ele também acaba curando pelas águas. Né? Também uma das formas dele curar é pelas águas. E o que vai acontecer com o tempo? Né? Vai haver ali uma mistura, um sincretismo religioso, onde os judeus, que eram acostumados a ter vários banhos cerimoniais, vão começar a ver ali as águas também como águas, alguns lugares, algumas piscinas, como lugares que também poderiam ter curas. Eram todos os lugares? Não, mas algumas eram entendidas por eles, dentro de uma religiosidade popular, dentro de uma religiosidade que misturava a fé deles com a religiosidade pagã, como lugares de cura. Essas curas eram curas realizadas pelas águas. Inclusive aqui no Evangelho de João, João deixa claro aqui, né, falando que existia a crença que aquelas águas ali no tanque de Betesda, de tempos em tempos, vinha um anjo, balançava as águas, e quem pulasse na água primeiro, aquele tanque era fundo, tá, irmãos? Aquele tanque de Betesda tinha 13 metros, ou, dependendo de quem da fonte, fala que tinha 20 metros. Se você pulasse ali e não soubesse nadar, morria afogado. Mas assim, era fundo. Então a pessoa pulava, corria, pulava, e quem pulava primeiro era curado. A crença era essa. Mas isso tinha a ver com o Deus da Bíblia? Não. Estava na Bíblia isso? Da onde que eles tiraram isso? De uma crença popular, de origem pagã. Isso aí era o quê? Sincretismo religioso. Sincretismo. Ou seja, quando a gente olha ali para o tanque de Betesda não ficava dentro dos muros da cidade de Jerusalém. Ele ficava próximo dos muros, próximo de Jerusalém, bem próximo mesmo. A poucos metros estava o templo de Jerusalém, dentro da cidade. Mas aquele lugar ali, praticamente, era um templo pagão a céu aberto, aonde os judeus iam ali querer cura. Porque eles não estavam querendo Deus, eles estavam querendo cura. E ainda assim atribuíam aquela cura a um anjo, a águas. Não atribuíam a Deus. Aquele lugar não era um lugar onde era adorado Deus. Era adorado outra coisa. E isso que era triste, porque estava muito próximo, né, do centro de adoração dos judeus. Mas muitos judeus, na realidade, não estavam buscando o Deus de Israel. Estavam buscando, de uma forma meio disfarçada, algum tipo de divindade pagã. Era isso que estava acontecendo ali no tanque de Betesda. Aí eu estava até... É engraçado, irmãos. Eu estava falando com um grupo de louvor, né? O grupo de louvor, numa das músicas que a gente estava... Na hora que a gente estava discutindo aqui, do grupo de louvor, a gente estava falando assim, vamos colocar Move as Águas. Não. Move as águas significa idolatria. Nesse contexto aqui. Move as águas tem nada a ver com Deus. Move as águas é do outro lado da força. É coisa lá do cabrunco. Entende que o que estava acontecendo ali não tinha nada a ver com Deus.
E não só isso, não somente era era uma questão ali idólatra, porque as pessoas tinham uma multidão de coxos. Como que fala aqui? É até legal o jeito que coloca assim. Enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então tinha bastante gente. Mas só que ali, inclusive, não tinha misericórdia. Porque tinha uma pessoa que estava ali há 38 anos. E era cada um por si, Deus contra todos. E se a água balançasse, pulava. Não é isso? Tinha um coitado lá que estava há 38 anos, ninguém não queria nem saber dele, que ele morra antes, porque dá mais espaço, não é isso? Não somente era um lugar de idolatria, como era um lugar de falta de misericórdia. Tudo que representa a falta de Deus estava ali no tanque de Betesda. Parecendo que era misericórdia. Isso que é o pior, tá, irmãos? Porque parecia ser um lugar de misericórdia. Tinha ares de lugar de misericórdia. Mas na hora que você olha com cuidado, você vai ver idolatria e falta de misericórdia. Tudo que não representa Deus. Sendo que você está ali, olhava para cima e você viu o templo. Era terrível, na hora que você pensa assim, o que acontecia ali e no tanque de Betesda. E esse era o contexto. E essas piscinas de cura aconteciam em vários lugares, tá? Não era só ali. Tinha outros lugares. Mas as piscinas de cura, o que acontecia ali tinha origem pagã. Os judeus, muitos judeus acreditavam, mas era um sincretismo religioso. Não tinha nada a ver com o Deus de Israel. E aí, o que a gente vai ter? Nós temos aí Jesus encontrando com os homens, com esse homem. Olha o detalhe do texto, irmãos. Olha só, no tanque de Betesda, tem uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Jesus entra ali. Jesus fazia poucos milagres ou muitos milagres? Poucos ou muitos? Muitos. No tanque de Betesda, ele fez poucos ou muitos milagres? Pouquíssimos. Tinha alguma coisa errada ali no tanque de Betesda. Notem, o texto não fala isso, mas você tem que começar, captar. Opa, tem um negócio errado ali, né? A idolatria reinava ali, Entende? Aí Jesus passa, né? Então ele passa ali, ele entra. Jesus era conhecido já. Ele entra. E eu acho que quando Jesus olhou aquele negócio ali, ele ficou horrorizado com aquele negócio que estava acontecendo ali. E Jesus passa às margens. E ele vê um homem para dar a lição. Talvez, eu acho que ele pegou ali o caso do homem que ficou mais tempo. Ele viu todo mundo ali, ele vai pegar esse aqui, que é o que está há mais tempo esperando ser curado. Porque 38 anos é o tempo de uma vida. Ainda mais naquele tempo que o povo vivia menos do que a gente hoje, na média. 38 anos o homem estava ali, aquele homem tinha problema de mobilidade, tanto que na maioria dos textos aí vai falar que ele era paralítico. Não me parece que ele era paralítico, mas talvez ele tinha problema de mobilidade, ele não conseguia se mover rápido, né? O bastante para que conseguisse chegar ali nas águas. Ficava o dia inteiro ali no seu leito, na sua maca ali deitado, esperando para ser curado. E aí, irmãos, olha só o que acontece. Aí que me chama muita atenção, tá? Jesus pergunta ao homem, Jesus,
que era conhecido por fazer milagres. Chega na frente do homem, o homem está deitado. Quer ser curado? O que o homem fala? O que ele deveria responder? Sim! Ele responde sim? Não. Ele responde outra coisa, totalmente sim. Ó, Senhor, não tem ninguém que me coloque na água, porque quando o anjo balança, tem sempre outro que chega primeiro. Não consigo chegar junto. Mais rápido. Não consigo. Tem sempre alguém que se joga antes. Não tem jeito. Não tem misericórdia. Não consigo. Irmãos, eu quero que você preste atenção numa coisa. Ele fala da sua tradição, né? Ele fala ali daquela tradição. Ou seja, a religiosidade popular, ela cega as pessoas de verem o verdadeiro Deus. Seguir aquilo que as pessoas creem por aí, não aponta para Deus, mesmo que Ele esteja na tua frente. Mesmo que Deus desça, apareça para você, se você estiver ali imerso nessa religiosidade popular que não tem nada a ver, você não vai conseguir ver Deus. Foi o que aconteceu com o homem. Simplesmente não conseguia ver que a cura estava na frente dele. E é interessante, né? Aqui, que essa cura é que ela é a mais doida, assim, não vou falar que é a mais doida, assim, mas ela é a mais interessante de Jesus. Porque o homem, ele não tinha um pingo de fé em Jesus. Não tinha um pingo, não tinha assim, ele tinha, sabe quanto que ele tinha de fé em Jesus? 0. Ele tinha fé nas águas. Tinha fé nas águas. E a multidão tinha fé em quem? Nas águas. Mas Jesus estava inconformado em ver aquela multidão tendo fé nas águas. Ele queria confrontar aquilo que está, aquela idolatria que estava acontecendo ali por conta das águas. Né? O problema não era a água, né? O problema era a crença das pessoas, é lógico, né? Por conta daquela crença. Aí o que ele faz com aquele homem? Sem o homem pedir. Porque ele não pediu nada para Jesus. Olha, entende isso, ó. O homem não pediu. O homem não cria em Jesus. Sabe, o homem já não tinha esperança mais para nada. Nada. Aí Jesus fala para o homem. O que ele fala? Levante-se, pegue o seu leito e ande. Daquele jeitão de Jesus, que a gente conhece em João. Jesus fez um show, clamou para o céu, deu uma rodadinha. Não, falou só para o homem. Levanta, toma o seu leito e anda. O homem, 38 anos deitado, sem conseguir se mexer. No mesmo momento, aquele homem se levanta. Ele pega a sua cama, o seu leito, enrola. Aquele lugar começou a virar um negócio. O quê? Quando começaram a ver o homem andando. Estava cheio de gente. Nossa, o que está acontecendo? O que aconteceu com aquele homem lá? Aí então vão pensando lá que estava acontecendo um milagre. Tal, né? Aconteceu um milagre, que coisa? Será que estava ali? Começou a ter um reboliço, Jesus, né? Pegou ali, saiu pela tangente, saiu de fininho. Mas quero que vocês prestem atenção numa coisa que é fundamental. Isso, até escrevi aqui, ó, para vocês anotarem. Jesus não coloca o homem nas águas. Pelo contrário, ele fala assim, sai de perto dessas águas. Pega o seu leito e vai
para longe dessas águas. Sabe por quê? Porque ele queria mostrar para aquela multidão que aquelas águas elas eram ineficazes. Aquelas águas não traziam cura coisa nenhuma. Porque somente Deus pode trazer a cura. E Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Somente Jesus pode curar. As pessoas ali devem ter dado um piriquipaque na cabeça das pessoas. Porque estava todo mundo esperando alguém pular na água para ser curado. Mas o que aconteceu? Teve uma cura sem ter água. Ou seja, aquela água não valeu para nada. Então todo mundo que estava lá viu. Estou aqui que nem um Zé Mané. E agora eu lembrei que eu tinha um colega meu que ele chamava José Manuel. Aí toda vez que a gente falava isso, não fala de Zé Mané não, que eu sou Zé Mané, né? Então, todo mundo está aqui que nem um bobo para nada. O cara estava lá só deitado, levantou e foi embora. E a gente ficou aqui como um bobo. Jesus teve, com aquele ato e com aquela cura, ele veio ali e humilhou ou desarticulou aquela religiosidade idólatra que estava acontecendo ali no tanque de Betesda. Foi isso que estava acontecendo. Porém, ainda tinha uma coisa para resolver. Sabe o que estava faltando resolver? O homem cria em Jesus? Hã? Não. Só que agora tinha acontecido um milagre. Aí o que vai ter que acontecer? Um novo encontro. Jesus agora vai poder ter um novo encontro. Porque na primeira vez que ele encontrou o homem tinha fé zero. Mas agora ele tinha sido curado. Aí, naquele mesmo dia, eles estavam bem perto de Jerusalém, bem perto do templo. Então, ele saiu dali e foram para a região do templo. Então, aquilo provavelmente foi de manhã. Na parte da tarde, Jesus vai encontrar aquele homem andando ali no templo. Provavelmente aquele homem foi ali para agradecer a Deus, fazer alguma coisa. Então ele já estava no caminho certo, porque ele saiu do templo de Betesda e ele já foi para o templo de Jerusalém, ou seja, estava querendo agradecer quem ele deveria agradecer. Deus. Foi para o lugar certo. E ali ele encontra Jesus. E Jesus vai falar para ele uma coisa bem interessante. Olha só o que Jesus vai falar para ele. Ele fala assim, olha, você foi curado. E aí ele fala assim, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Aí a gente fica pensando aqui, qual que é o grande pecado que estava acontecendo com esse homem? Qual que era o grande problema desse homem estar ali 38 anos ali naquele leito? Qual foi o pecado tão terrível que leva uma pessoa a ficar ali sofrendo 38 anos num leito? Aquele contexto, talvez não esteja tratando de um pecado que levou ele para o leito, mas do pecado que ele estava vivendo naquele dia. E qual que era o pecado que ele estava vivendo naquele dia? A idolatria. A idolatria. Então, o que Jesus está falando ali para ele? Não volte mais para a sua idolatria. Não volta mais para esse tanque de Betesda. Não creia mais que um anjo vai te curar, mas sim creia que Deus ele te cura. Né? Creia que eu sou o Filho de Deus. Creia nessas verdades. Não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. O texto ali de João não fala o que aconteceu, não dá mais detalhes a respeito do homem. Mas eu creio piamente que aquele homem, ele creu em Jesus.
ele foi salvo por Jesus. Ele viu ali que Jesus realmente era o Senhor, que era o Filho de Deus. Por isso que Jesus teve que ter aquele segundo encontro. O primeiro foi para curar, mas o segundo, ele foi para realmente confirmar a fé. Aquele segundo encontro foi para mostrar assim, olha, mais do que você ser curado, eu quero que você agora ganhe a vida eterna. E aquele homem creu. Tanto que depois ele vai falar para os judeus, quem me curou foi Jesus. Sem medo, quem me curou foi Jesus. Lá em João 5,15 diz, ele estava dizendo para todas as pessoas, quem me curou foi Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a religiosidade popular e sincrética, ela é idólatra. Ela é idólatra. Ela não volta para Deus. Então, você fala assim, mas não tem idolatria, não tem sincretismo no meio dos evangélicos. Tem sim. E tem um monte. Uma delas que eu acho horrível. Oração do copo d'água. Se você fez isso, pede perdão para Deus 10 vezes. Estou brincando. Primeira pessoa que fez isso no Brasil, Alzirus Azur. Ele é espírita. E agora eu vejo na televisão, vi esses dias, tipo ontem, ou antes de ontem, oração do copo d'água. Ponto de contato, misericórdia. Teologia do ponto de contato. Ah, não, você tem que ter um ponto de contato para a minha fé. Então leva aqui o lenço ungido, não sei o que lá, o feijão, não sei das quantas. Pelo amor de Deus. Misericórdia, é isso mesmo, né? Me ajuda aí. Tá? Esse é o nosso novo pregador, daqui a uns 20 anos, vai me suceder aqui na igreja. Então, é isso, irmãos. Temos sim, dentro das nossas igrejas, temos que tirar esse tipo de sincretismo na nossa igreja. Às vezes, o movimento de batalha espiritual, tinha muita coisa sincrética. Né? Espíritos dominadores de área, sincretismo. Temos que tomar cuidado com isso. Sincretismo, no final das contas, é idolatria. E nos impede de ver a Deus. Então, se te pedirem para cantar aquela música, move as águas, de jeito nenhum. Não move. Assim, Senhor, deixa as águas quietinhas. Né? Não move as águas. Beleza, Danilo? Não move as águas. Não, esse é engraçado, né? Porque a música é legal. Eu estava contando para o louvor. Eu falei assim, isso aí está errado. Essa música canta um negócio errado e eu fiquei a semana toda com ela na cabeça. E ela fala justamente daquilo que estava errado. E era justamente aquilo que Jesus veio combater. Aí a gente pede para o Senhor, move as águas. Não quero que mova as águas. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor faça a diferença na minha vida. Eu não quero nenhum ponto de contato. Eu quero que o Senhor faça a diferença. Sem sincretismo. Tá? Eu não preciso de intermediário. Isso também é sincretismo. Nós temos acesso direto ao Pai. Pelo contrário, né? Nós somos o contato de Deus na terra. O lugar mais santo na terra são os crentes, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Não existe lugar mais santo no mundo do que os próprios crentes. A gente tem que começar a entender esse tipo de coisa. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você é um povo templo. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus habitava no templo, no tabernáculo. Hoje habita no crente. Comece a entender essas coisas. Vamos tirar aquilo que vem misturado, os ensinos errados.
e vamos crer em Deus. Jesus combateu os ensinos errados e sincréticos do seu tempo. Mas eu acho muito legal o jeito que ele combateu. Mais do que falar, ele trouxe um ensino prático. Onde ele envergonhou todo mundo que queria lá no tanque de Betesda. E depois trouxe a salvação para aquele homem. Não trouxe somente a cura, mas trouxe a salvação. Lembrando que o milagre, ele não quer somente trazer uma cura temporal, mas sim a salvação eterna. Ele não quer te curar da sua doença, mas te dar a vida eterna. Amém? Essa é a primeira parte. Primeiro contato de Jesus. Segunda coisa de Jesus é Jesus versus a tradição farisaica. Né? Então, é outra coisa que esse milagre aqui também é bem interessante, que Jesus vai dar uma combatida e é muito legal para a gente notar nesse texto. A lei oral. Quando a gente fala da lei oral, ou a tradição dos anciãos, que vai aparecer na nossa Bíblia dessa maneira, é o seguinte. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, você vai ver que tem muitas coisas no Antigo Testamento que a gente tem algumas orientações gerais. Mas a gente não tem um ensino detalhado a respeito daquele determinado assunto. Então, os rabinos judeus, eles trabalharam muito, pensaram, os rabinos, os teólogos judeus, para tentar detalhar essas coisas e foram guardando isso através de tradições orais. Então, a tradição oral, ela não nasce como uma coisa ruim. Ela nasce com o desejo de tentar servir a Deus da melhor maneira. O problema é o exagero. E aí a gente chega, por exemplo, na tradição do sábado. Na tradição não, na lei do sábado. Deus, ele ordena realmente para que os judeus, para que o povo de Israel guarde o sábado. Isso está claramente dito lá em Êxodo capítulo 20, do verso 8 até o 11, e em Deuteronômio 5, de 12 até o 15. Eu vou ler o texto de Deuteronômio 12 até o 14, só para vocês verem, olha só. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Perfeito, Deus falou, não faça nenhum trabalho nesse dia. Mas agora, uma dúvida, o que é fazer trabalho? Perguntar para o Sérgio, Sérgio, será que pegar uma colher de comida, colocar na boca, é trabalho? Será que se eu arrastar isso daqui para cá, é um trabalho? Será que se eu acender uma lâmpada, eu estou fazendo um trabalho? Os judeus piraram na maionese, nesse negócio, e começaram a pensar, o que é um trabalho, o que não é um trabalho? Na verdade, eles fizeram um trabalho sério, estou brincando assim, mas assim, eles começaram a pensar, o que é um trabalho, o que não é um trabalho? E começaram a fazer a detalhar o que era trabalho e o que não era trabalho. Nisso chegaram em 39 itens que eram trabalhos que não poderiam ser feitos. 39, um monte de coisa. 39 itens que não poderiam ser feitos num sábado, que eram considerados trabalhos. Por exemplo, acender fogo era um trabalho. Tosquear, trabalho, escrever, desde que sejam 2 letras, era considerado um trabalho. Carregar as coisas, desde que você carregasse 2 metros, era considerado um trabalho. Então, você arrastar uma cadeira para colocar debaixo da mesa, não era um trabalho, porque foi 1 metro. Mas se você carregasse a cadeira 2 metros, aí era trabalho. Aí você começa a entender que o negócio era complicado, não era fácil. Assim, era muito detalhado. Aí quando é trabalhar, quanto que é trabalhar? Era um negócio complexo. Eu fui tentar ler isso aí está lá escrito na Mishnah, tem um livro dos judeus que detalha isso aí. O negócio é enorme. Eu fui tentar ler aquilo lá, não dá, é muita coisa. Eles são uns pedacinhos. Mas entre as coisas que não são consideradas trabalho, cuidar de um doente e curar
não era considerado trabalho. Então, olha só que detalhe, tá? Curar num dia de sábado não é considerado trabalho. Contudo, carregar alguma coisa era considerado trabalho. Então, você pegar qualquer coisa, tá? Se você pegasse o seu, como vai acontecer aqui? Carregar uma cama, carregar um saco de farinha, isso vai ser considerado trabalho. Eu tenho que dar esse contexto para a gente entender o que vai acontecer aqui com Jesus e os judeus. Se a gente não entender esse detalhe, a gente não vai entender a discussão que está aqui por trás. Jesus, ele vai fazer a cura em um sábado. Que era o dia que os judeus estavam indo para a sinagoga, tal, ou adorar a Deus no templo. Jesus faz a cura em um sábado. Então, nesse dia, não poderia fazer nenhuma obra que era proibida. Daquelas 39 obras não poderiam ser feitas. E Jesus faz a cura em um sábado. E o que Jesus falou para o homem? Levanta, toma o seu leito e anda. Então, falou para o homem carregar o seu leito. Jesus mandou carregar o leito. Carregar era uma das obras que estava ali dentro da tradição dos anciãos, que não poderia ser feita num sábado. Será que Jesus é um pecador? E é essa aí a discussão. Entendam, irmãos. Eles não estavam reclamando de Jesus ter curado o homem. Eles estavam brigando porque Jesus, depois que curou o homem, mandou o homem, carregue seu leito. Entende o detalhe? Que eles estavam pegando? Jesus curou, agora vai para tua casa, mas carrega seu leito aí. O homem era alguma coisa demais? Não, mas o carregar, eles começaram a pegar no pé de Jesus por conta do carregar o leito. Foi ali que teve a discussão. Não foi por conta da curar no sábado, mas o carregar o leito no sábado. E aí, e o que eu quero destacar aqui, irmãos? Que olha só que coisa louca que aconteceu aqui. E isso aqui é que a gente tem que ter misericórdia. Porque se tinha um homem sofrendo 38 anos, doente, há um milagre maravilhoso. Eles conheciam aquele homem, porque estava ali sempre, né? Muitos deles conheciam. Ele sai andando. Aí você pega no pé dele, porque ele está carregando o seu leito. E sabe o que ele teria que fazer? Mesmo que ele estivesse pecando, sabe o que ele teria que fazer depois? Pega e sacrifica um cordeiro. Era oferta pelo pecado, resolvia isso. Mas não, eles começaram a atacar Jesus porque ele mandou carregar o leito. Então, se ele está mandando carregar o leito, ele não é de Deus, porque ele ordenou fazer uma coisa que é proibida de acordo com a nossa religião, de acordo com aquilo que eu creio que é a minha religião. A minha religião fala para fazer isso. Eu aprendi isso com não sei quem lá. Alguém, um líder espiritual lá, um pastor X me falou isso, então eu sigo isso até hoje. E tem que ser assim, pronto. Era isso. Mas o homem está andando. Não importa, ele está errado, é pecador e pronto. Eles não conseguiam ver a graça de Deus, porque eles estavam cegos na sua religiosidade. Eles não conseguiam ver a maravilha do Senhor, porque estavam se pegando em um detalhe menor. Eles não conseguiam celebrar, pular
agradecer a Deus, cair de joelhos e louvar ao Senhor. Porque o mais importante é a minha religião. Mas não é a religião, mas é a minha religião. Mas a gente tem que entender uma coisa. Essa sua religião talvez não tenha nada a ver com o que Deus quer. O que Ele realmente entende de relacionamento com Ele. E aí acontecia isso. O verdadeiro Salvador estava na frente deles. O verdadeiro Salvador fez um milagre maravilhoso. Eles perdem o bonde. Perdem a salvação. Porque estão cegos pela religião. Irmãos, isso aqui me pega muito porque eu sou um religioso. A gente, como igreja, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos muita coisa que a gente faz por tradição. A gente tem que ser sincero. Nem tudo que a gente está fazendo aqui. A forma que a gente faz o culto aqui, está na Bíblia? Não está na Bíblia. Na Bíblia está escrito que a gente tem que ter placas acústicas na parede. Temos que transmitir o culto e temos que ter um ar-condicionado para estar um clima climatizado. Está na Bíblia. Então a gente tem muita coisa que a gente faz que não está na Bíblia. Tem muitos ensinos que a gente... Tem muita coisa que a gente segue que não são ensinos bíblicos. E algumas coisas são tradições que a gente tem. Nós, como batistas, inclusive, a gente tem algumas tradições. E a gente tem que tomar cuidado para que essas tradições, elas não tomem o lugar, um lugar tão grande que nos seguem de ver a Deus. No caso dos fariseus, aconteceu isso. A tradição ficou tão grande que eles não conseguiam ver a Deus. Eles achavam que era melhor seguir a tradição do que ver a Deus. Por isso, as nossas tradições elas devem ser sempre desafiadas. Sempre desafiadas. É aquele negócio que a criança faz com maestria. Por que você está fazendo isso? O Henry, hoje, vindo para cá, a gente estava vindo a pedir chiclete, né? Estava meio com sono e tal, e eu mascar chiclete me acorda, né? Pedi para vir mascando. Aí o Henry atrás pediu chiclete. Quer chiclete? Eu quero chiclete. Não, não vou te dar chiclete. Mas por que eu não posso ter chiclete? Pai, pegou chiclete? Mas por que eu não posso? Não é assim? Por que não? Por quê? É isso. O porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço isso e não faço aquilo? A gente tem que desafiar um pouco as nossas tradições. Isso é bíblico mesmo que a gente está fazendo? Dá para sustentar? Mesmo? Ou não? É certo ou não é certo? A gente não tem que fazer as coisas porque alguém me ensinou lá no passado. Pelo contrário, eu vou falar por mim mesmo. Tem muita coisa que eu aprendi no passado que eu já revi. Mesmo livros que eu achava fantástico, que eu li 15 anos atrás, eu estou relendo e falo assim, nossa, que livro ruim. Não ruim, não. Esse negócio que eu achava bom, não vou falar que ele era ruim, mas aqui esse negócio que eu achava tão bom, hoje eu acho mais ou menos. Porque eu estou em outro momento do meu conhecimento. A gente tem que começar a ter esse conceito, irmãos. Os fariseus não faziam isso, eles viviam pela questão da sua tradição. E eu escutei um judeu falando uma coisa que talvez a gente entenda a ideia deles. Porque para os judeus, talvez naquela época seja até igual. O mais importante é o fazer certo do que o crer certo. Para eles, um judeu explicou assim, quando você manda um e-mail, se você coloca um ponto a mais, o e-mail chega para a pessoa correta que você mandou? Então, para Deus,
é a mesma coisa. Você tem que fazer as coisas certinhas para que ele entenda aquilo que você quer fazer, né? Então, para um judeu, o mais importante é fazer o certo, né? Quando você faz o certo, você mostra que você tem uma fé certa. Para a gente é um pouco diferente. A gente crê que a gente tem que crer o certo. Crer no certo, e a partir do crer o certo, a gente vai moldando a nossa atitude. A gente inverte essa questão. Para eles é o fazer o certo. E é o que está acontecendo aqui. Se uma pessoa faz coisa errada, na visão deles, né, entre aspas, ela crê na coisa errada. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Não, tem que ser o certo, tem que ser o certo. A gente tem que desafiar. Porque o que Jesus vai fazer aqui, ele vai desafiar a questão deles. Você está realmente falando que crê no certo? Vamos ver se você crê no certo, né? Vamos ver se você crê realmente no certo. E aí Jesus vai falar assim, vamos falar agora em relação a mim e a o Pai. Jesus fala o seguinte, meu Pai trabalha até agora e eu também. Tem uma coisa que a gente aprende desde criança. Quantos dias foram a criação? 7. A criação foram em 7 dias. Pode falar sem medo, irmãos. A criação foram em 7 dias. O dia de descanso está na criação. Pode falar sem medo. Sim, a criação foram em 7 dias. Sendo que o 7º dia é o dia onde o Senhor descansou de todo o trabalho. Então, ele fez o mundo em 6 e no 7º ele descansou. Quando alguém perguntar para você, em quantos dias Deus criou tudo, pode falar em 7. Sem medo. O número 7 é importante, inclusive, tá? Podem falar 7, não é 6. 6 é incompleto. O completo na Bíblia é o 7, tá? Aprendam isso. Se alguém te perguntar, quantos dias Deus criou o mundo? 7. Sem medo. A gente que agora fica com esse negócio, não, mas foram 6 e no 7º Deus... Não, Deus criou em 7. Mas aí quando a gente detalha, Deus criou em 6 e no 7º ele descansou. Mas aí tem um detalhe. Agora tem um detalhe. Deus descansou mesmo no 7º dia? Ele descansou de uma parte. Deus descansou da obra da criação. Mas tem uma coisa que Deus nunca descansou. Ele nunca descansou do sustentar o universo. Deus, diariamente, ele sustenta o universo. Quem mantém todas essas coisas funcionando é Deus. E Deus, em algum momento, descansou de sustentar o universo? Não, nunca descansou de sustentar o universo. Isso aqui era uma crença, inclusive, muito clara, até para os rabinos judeus, na época de Jesus. Isso estava muito claro. Deus, ele descansou das obras. Então, tem um nome hebraico lá, para obras que Deus descansou. É um tipo de obras. Mas tem uma parte que Deus nunca descansa, que é o sustentar o universo. Isso estava muito claro, inclusive, na mentalidade dos rabinos judeus. E também deveria estar muito claro para a gente, para nós que somos cristãos. Deus descansou da criação, mas tem uma parte que Deus nunca descansa, de sustentar o universo. Deus nunca descansou disso. E é isso que Jesus está falando aqui no verso 17. Meu Pai nunca descansou. Né? E aí o que Jesus fala? Né? Jesus, como Pai, ele nunca descansa. O Pai nunca descansa. O que ele fala? Meu Pai trabalha até agora. E eu também. Ou seja, o Pai, ele nunca descansa. E eu também. O que Jesus está dizendo aqui? Como Deus nunca descansa, eu que sou a segunda pessoa da Trindade, eu que sou também Deus, nunca descanso. Jesus está dizendo que ele é o... Opa, acho que eu passei. Não, o resultado aqui que foi, Jesus foi perseguido, mas acho que eu pulei aqui, né? Eu coloquei para frente.
o resultado aqui foi que ele falou que ele era Deus. Ele era igual a Deus. E os judeus entenderam isso. E como eles entenderam isso, o que aconteceu? Eles começaram a perseguir Jesus. Tanto que no verso 18 vai falar aqui, ó, que eles queriam matá-lo, porque ele estava dizendo que ele era Deus, que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os próprios judeus entendendo que Jesus, ele era o Filho de Deus. Que Jesus, ele era Deus. Ao curar no sábado, que é um tipo de obra que os fariseus tiraram da lista das 39 obras. Jesus está falando, olha, eu estou fazendo uma obra também, que vocês nem estão considerando aí. Como as obras que o Pai faz, de sustentar o universo, que vocês também não consideram. Mas, eu sou como o Pai. E eu sou Filho de Deus. Eu sou igual a Deus. E os judeus entenderam. Ele estava declarando que ele era Deus. Com isso, Jesus está fazendo duas coisas. Primeiro, mostrando a incoerência do ensino dos judeus. Porque eles colocaram 39 obras. Mas, por exemplo, não colocaram curar. Curar é um tipo de obra. Ali, não estava incluso. Então, estava mostrando a incoerência do ensino rabínico. E ele estava ali também mostrando como ele era Deus também. No final das contas, Jesus estava mostrando, o ensino de vocês, essa lei oral, ela é incompleta. E mais, eu sou igual ao Pai. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou igual a Deus. Eu sou Deus. Vocês viram meu sinal? Eu posso fazer as coisas no sábado, sim, porque eu sou Deus. Os judeus acreditaram nele? Não. Resultado foi que eles não creram. Isso é o triste, irmãos. Às vezes a religiosidade faz com que as pessoas não creiam em Jesus. A religiosidade faz com que as pessoas se afastem de Jesus. Temos que tomar cuidado, nós que estamos aqui na igreja, para que a nossa tradição não nos afaste de Jesus. Às vezes, o ensino é difícil, é complexo para a nossa mente. Por isso que a gente tem que abrir a nossa mente, voltar para a Bíblia, entender a Bíblia, para que a gente volte, né? Entenda essas coisas que estão aqui, claramente escritas, porque eu não estou falando nada demais, eu estou só lendo a Bíblia e tentando explicar o que está na Bíblia, tá? Não estou fazendo nada demais. Para que a gente possa voltar aos conceitos bíblicos e não aconteça a mesma coisa que aconteceu com os fariseus. Porque o que aconteceu com os fariseus, para mim, é uma tragédia, irmãos, de verdade. Eu não acho que os fariseus eram maus, assim, ai, coisa do capeta. Não acho não. Eu acho que é uma tragédia, porque eles queriam tanto servir a Deus, mas na sua vontade de servir a Deus de um jeito tão errado, que aquilo cegou eles, e a maior parte deles não enxergou Jesus. Não enxergou em Jesus o Salvador. Com algumas exceções, como Nicodemos, né, como alguns outros. Mas a maior parte não via Jesus como Salvador, por conta que eles ficaram tão bitolados na religião que não viam Jesus. Devemos tomar cuidado para que a nossa religiosidade também não faça o mesmo conosco. Às vezes a gente pode estar falando de Jesus, falando que está seguindo Jesus, mas às vezes a gente está fazendo que nem os fariseus. Estamos falando de uma religião que é, faça isso, deixa de fazer aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Isso não é religião, não é graça. Faça isso e deixe de fazer isso, é farisaísmo, é legalismo. E legalismo não é cristianismo. Tome cuidado, faça, não faça, é legalismo. Legalismo não tem nada a ver com cristianismo. Se você vive no legalismo, de novo, né? Peça perdão 10 vezes para Deus. Brincadeirinha. Eu vou
vou te falar uma coisa. Se você vive no legalismo, você está igualzinho ao povo lá do tanque de Betesda. Porque o legalismo também é um tipo de idolatria. Não vou falar que seja idolatria, talvez eu esteja me colocando errado. Mas você está tão distante de Deus como as pessoas lá do tanque de Betesda. Porque o legalismo não te leva para Deus. O legalismo não te leva para Deus. Pelo contrário, ele te cega, como aconteceu com os fariseus. Mas, irmãos, temos uma notícia boa. Este milagre aqui, irmãos, ele foi deixado não para te afastar de Deus. Este milagre ele foi relatado para te aproximar de Deus. Como está escrito aqui em João capítulo 20, verso 31. Estes sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida no seu nome. Então quando você ler novamente João capítulo 5, do verso 1 até o 18, creia que Jesus é o Filho de Deus. Só que quando você ler isso, lembre-se, para que você fuja da religiosidade popular, para que você não caia nesta idolatria da religiosidade popular, também fuja do legalismo, porque o legalismo também te afasta de Deus, mas busque outra coisa, busque a Jesus, que é ali que você ganha a vida eterna. E é isso que esse milagre maravilhoso da cura do enfermo, ele traz para a gente. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos levantar e vamos orar. Falei bastante hoje, né? Olhando o relógio ali. Eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse uma reflexão, todos de pé, por gentileza. Feche seus olhos e faça uma reflexão. Talvez você esteja em um desses dois extremos, ou da religiosidade popular, ou no outro extremo do legalismo farisaico, que nós falamos aqui nesta noite. Mas agora você quer pedir perdão, porque o caminho da salvação é outro, o caminho da salvação é Jesus. Peça perdão. Volte-se para Jesus. João não relata em detalhes, mas eu creio que aquele homem que foi curado, ele creu. João também não dá muitos detalhes, mas nós sabemos da história dos fariseus. E eles, infelizmente, não creram. Mas o desejo de Deus é que ninguém se perca. Peça perdão. Volte ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, para pedir perdão e clamar pela sua misericórdia. Seguir ao Senhor, às vezes é mais fácil do que imaginamos e às vezes mais difícil também do que imaginamos. Porque de uma maneira simples, às vezes caímos numa religiosidade popular, em coisas que nos ensinam, que não tem nada a ver contigo, Pai. E nós queremos te pedir perdão por isso. Porque fazemos coisas, ensinam coisas na igreja, fora da igreja, que não tem nada a ver contigo, Pai. Nos perdoe, Pai, porque nós não conhecemos a sua palavra o suficiente para rebater essas coisas. Nos perdoe, mas nós queremos voltar para Jesus. Por outro lado, Pai, às vezes nós caímos num legalismo, achamos que a religião é um faça ou não faça, achamos que a santidade é um conjunto de regras, que também não tem nada a ver contigo, Pai. Nos perdoe. Mas nós cremos que existe um outro caminho, um caminho que leva à salvação, que não está nenhum desses dois. E nós queremos seguir esse caminho. Nos ajude a achá-lo. E este é um caminho. A sua palavra diz que é um caminho estreito realmente, porque ele é um só. E esse caminho é Jesus. Nos ajude a achá-lo, porque nós queremos a vida eterna. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos perdoe as falhas,
E nós queremos crer em Ti. Nós queremos Te louvar também, Pai, por esta mensagem que nos chama a atenção a estas questões. E que esse milagre, Pai, nos ajuda a aumentar realmente a nossa fé. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor falou conosco nesta noite. Nós Te louvamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.